Capítulo 41. Doação sistemática. Minha atenção foi chamada para o antigo Israel. Deus deles requeria, fossem ricos ou pobres, um sacrifício conforme a prosperidade concedida. Os pobres não estavam isentos, porque não possuíam as riquezas de seus irmãos mais abastados. Eram-lhes requeridas economia e abnegação. E se alguém fosse tão pobre que não pudesse trazer uma oferta ao Senhor, se a doença ou o infortúnio o houvesse impedido da capacidade de doação, aqueles que eram ricos deveriam ajudá-los a dar uma pequena oferta, para que não comparecessem perante o Senhor de mãos vazias. Essa combinação preservava um interesse mútuo. Alguns não se têm erguido e unido no plano da doação sistemática, desculpando-se de não estarem livres de dívidas. Alegam que primeiro a ninguém devem ficar devendo coisa alguma. Mas o fato de terem dívida não os isenta. Vi que devem dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Alguns são conscienciosos quanto a não dever coisa alguma a ninguém, e pensam que Deus nada pode exigir deles enquanto todas as suas dívidas não estiverem pagas. Aí é que eles se enganam. Deixam de dar a Deus o que lhe pertence. Devem todos levar ao Senhor uma oferta agradável. Os que têm dívidas devem retirar a quantia que devem do que possuem e dar uma parte proporcional do restante. Algumas pessoas se sentem sob sagrado dever para com os filhos. A cada um devem dar sua parte, mas se acham incapazes de conseguir meios para auxiliar a causa de Deus. Dão a desculpa de que têm um dever para com os filhos. Pode isso ser certo, mas seu primeiro dever é para com Deus. Dar a César aquilo que é de César e a Deus o que é de Deus. Não roubar a Deus pela retenção de dízimos e ofertas. O primeiro e sagrado dever é devolver a Deus a devida parcela. Não permitam que alguém introduza suas exigências, levando-os a roubar a Deus. Não permitam que seus filhos roubem suas ofertas do altar de Deus, usando-as para proveito próprio. Vi que antigamente a cobiça de alguns os levou a reter a devida parcela. Eles faziam oferendas limitadas. Tal ato foi registrado no céu, e eles foram amaldiçoados em suas colheitas e rebanhos na mesma proporção do que havia retido. Alguns tiveram seus lares visitados pela aflição. Deus não aceita uma oferta defeituosa. Ela deve ser sem mancha, o melhor dos rebanhos e dos frutos de seus campos. Se quiserem ter a bênção do Senhor sobre suas famílias e posses, a oferta terá de ser voluntária. O caso de Ananias e Safira foi-me apresentado para ilustrar a atitude daqueles que consideram sua propriedade abaixo do valor. Eles pretendiam fazer uma doação voluntária de suas posses ao Senhor. Pedro disse: Dize-me, vendestes por tanto aquela herdade? A resposta foi: sim, por tanto. Atos capítulo 5, verso 8. Alguns, nesta época degenerada, não consideram essa uma mentira. Mas o Senhor assim a julgou. Eles haviam vendido a propriedade por tanto, e muito mais. Havia declarado consagrar tudo a Deus. Diante dele tinham dissimulado, e a retribuição não tardou. Vi que corações serão testados e provados pelo plano da doação sistemática. É um teste vivo, constante. Elas levam o indivíduo a entender o próprio coração e provar se a verdade ou o amor ao mundo predomina em sua vida. Eis aí um teste aos de índole egoísta e cobiçosa. Eles calculam a menos o valor de suas propriedades. Aqui eles dissimulam. Disse o anjo: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Jeremias capítulo 48, verso 10. Os anjos estão observando o desenvolvimento do caráter, e os atos de tais pessoas são levados ao céu por mensageiros divinos. Alguns serão visitados por Deus em razão dessas coisas, e sua propriedade decairá até o valor que calcularam. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescentam mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Provérbios capítulo 11, verso 24 e 25. O interesse nesse trabalho é requerido de todos. Os que usam fumo, chá e café devem colocar esses ídolos de lado e depositar-lhes o custo na tesouraria do Senhor.
Alguns nunca fizeram um sacrifício pela causa de Deus e estão entorpecidos quanto ao que Deus requer deles. Alguns dos mais pobres terão grande luta de negar a si mesmos o uso desses estimulantes. Esse sacrifício individual não é requerido porque a causa de Deus esteja sofrendo por falta de meios, mas cada coração será testado e todo o caráter desenvolvido. Esse é um princípio que deve nortear as ações do povo de Deus. O princípio vivo deve ser introduzido na vida. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, versos 8 a 11. Vi que esse texto tem sido mal aplicado nas orações e sermões das reuniões. A profecia tem uma aplicação especial para os últimos dias e ensina ao povo de Deus seu dever de ofertar espontânea e proporcionalmente de seus recursos ao Senhor.